Ok, pessoal, bom dia então. E vamos analisar o problema da viga simplesmente apoiada, né? Vou só lembrar para vocês, uma viga simplesmente apoiada é uma viga que está apoiada nos dois extremos, ok? Só que um dos extremos está agarrado com um pino, esse aqui, o ponto A, por exemplo, de forma tal que esse extremo aqui, você não pode mover a viga em nenhum sentido, ele está agarrado aqui, tem um pino que atravessa a viga, né? Mas ela pode rodar, né? Ok? Então, você tem a viga, o pino está atravessando a viga e ela pode rodar em torno desse ponto aqui. Então, esse ponto aqui você tem restrição translacional, no sentido, em qualquer sentido, não pode mover-se, não se pode trasladar na direção horizontal e vertical, mas você tem liberdade rotacional, ok? E o ponto, a viga está simplesmente apoiada, ou seja, você tem, por exemplo, um rolete. O rolete, ele se indica por uma rodinha, tá? Ok? A vantagem do rolete é que você aqui, ele dá uma certa liberdade da viga flexionar, né? Ok? Não está completamente agarrado e também a viga está descansando no rolete. Ela pode levantar, ou seja, essa viga você pode levantar ela assim, né? Ela não pode descer, mas ela pode levantar para cima, né? Estaria simplesmente apoiada no rolete. Ok? Aqui no ponto onde você tem liberdade de movimento da viga, você pode ter tanto um rolete, ou pode ter também um apoio oscilante, né? Um apoio oscilante. Tá? Qual é a diferença entre o rolete e o apoio oscilante? O apoio oscilante é um negocinho que é assim. Ok? Tá? Você tem aqui um pino, mas reparem que isso aqui é como um balanço, né? Ele tem liberdade de se mover ao longo da direção horizontal. Tá? Ok? Aqui não tem nenhuma liberdade de se mover. Então, são os dois apoios que fazem que a viga de um lado se a viga seja simplesmente apoiada, né? Essa viga você pode levantar ela, igual que essa aqui, tá? Tá certo? O rolete também, às vezes, ele se representa assim. Ele se representa assim. Tá? Com várias rodinhas. É outra forma de representar o rolete. Tá? Então, a gente já sabe que se sobre essa viga age uma força qualquer, eu vou colocar uma força sobre essa viga, não sei, um ponto aqui, supor, uma força F, e vamos supor que essa força ela esteja a uma distância A do ponto A e uma distância B do ponto B, ou seja, essa força não está no meio da viga, ela está desplaçada mais para cá. A gente sabe que aqui vão aparecer duas forças, né? Se você age com uma força sobre essa viga, evidentemente vão aparecer duas forças para cima para compensar essa força aqui, tá? Você vai ter aqui uma força, vamos chamar de AY, e você vai ter uma força aqui BY. E é claro que essa força AY tem que ser maior que a força AY, porque a força F está mais perto do ponto A. Ok? A intuição fala isso, né? Se você aproxima essa força mais desse ponto aqui, essa força vai aumentar mais que essa, vai ser maior do que essa. Mas quanto maior vai ser a força AY, quanto maior é a força AY em relação a BY? Bom, é muito simples, né? A razão entre AY e BY tem que ser igual à razão entre essas distâncias. Tá? Ou seja, vai ser igual a B sobre A. A Y vai ser maior que a Y quanto maior for B em relação a A. Tá? É uma forma fácil de você determinar quanto valem essas forças, simplesmente olhando para a que distância está a força que age sobre a viga em relação aos pontos extremos da viga. Né? Esse é no caso em que a viga está apoiada nos extremos. Se esse rolete estiver
não no extremo, então a coisa muda aí, né? Ok? Mas essa é a forma geral de... Por exemplo, vamos supor que essa força aqui seja igual a 2 kN. E vamos supor que isso aqui vale 1 metro, e essa distância aqui seja igual a 1 metro, e essa distância aqui seja igual, não pode ser 1 metro, vamos supor que essa distância aqui vale 1 metro, e esta aqui seja igual, não sei, 3 quartos e 1 quarto. Ok? 3 quartos e 1 quarto. 3 quartos mais 1 quarto dá 1 metro, né? Bom, essa força é maior que essa em quanto? Vamos fazer igual a 3 quartos sobre 1 quarto. Ou seja, 3. Essa força Y é 3 vezes maior que a força BY. Como a gente pode determinar elas? Bom, a Y mais BY tem que ser igual a 2 e uma tem que ser 3 vezes a outra, né? Ok? Beleza? Um exemplo simples. Deixa eu ver aqui. Perguntou para ele. Bom dia. Ok, alguma dúvida, gente? Pergunta. Bom, mas eu vou resolver um exemplo mais simples. Bom, se a força estiver no meio, essas duas aqui seriam iguais, né? Vou colocar essa força no meio. Professor, Diga. a matéria que nós aprendemos até a última aula, a viga estava apoiada nos dois cantos. Não tinha nada Sim. de pino, não. Como é? Não entendi. A matéria que nós aprendemos não tinha nada de pino, não. Ela só estava apenas fixada nos dois extremos. Não, não é verdade. Em qual matéria? Na primeira aula eu falei do pino. Não, sim, os cálculos que a gente estava fazendo anteriormente. Anteriormente. O que você quer dizer exatamente? Não estou entendendo ainda aonde você quer chegar. Vou reformular a pergunta aqui e te faço. Formule bem ela aí. Faça uma pergunta. Professor, por que você coloca um pino se a gente nunca colocou um pino? Faça uma pergunta direta. Bom, vamos a um caso simples. Vamos supor que você tem a viga simplesmente apoiada e a gente coloca uma força aqui no meio dela. Uma força de 2 kN. No meio, se a viga tem 1 metro de comprimento, essa força vai estar a meio metro desse ponto e meio metro desse ponto. E claro, quanto valem essas forças? Quanto vale a Y e a Y? Elas são iguais. São iguais. Quanto vale? Qual é o valor? 1 kN cada. Um quilonewton cada, né? Se a força está no meio, essas forças têm que ser iguais. E a soma delas tem que ser igual a 2. Porque tem que compensar, essas duas somadas tem que compensar a força que age. Logo aqui você vai ter 1 kN. Bem simples, né? Ok? Agora, vamos complicar o problema. Vamos supor que a gente coloca sobre essa viga não apenas uma força, mas também vamos adicionar um binário. Tá? Ou seja, um binário são duas forças, né? Tá? Então, vamos agir com um binário sobre essa viga. Como a gente representa a ação de um binário? Normalmente, nos livros, o binário não se representa com duas forças. Na verdade, um binário são duas forças. Vamos supor, por exemplo, que você age com um binário sobre essa viga, que vai ser duas forças iguais e de sentidos opostos. Vamos supor que elas estejam dirigidas assim na vertical. Bom, esse binário estaria agindo sobre essa viga, mas normalmente o que se faz é representar esse binário em forma de um vetor curvo, né? Tá? Reparem, esse binário aqui, ele vai tender, se ele age sobre essa viga, ele vai tender a girar a viga no sentido horário. Logo, normalmente o que se faz é representar isso aqui como um vetor curvo. Tá? Se o binário for o contrário, for assim,
ok? Agora o sentido seria anti-horário, né? Isso aqui se equivale a um binário no sentido anti-horário, né? Ok? Então reparem, esse binário, se ele age sobre a viga, isso aqui indica o sentido em que esse binário causa uma rotação. A gente usa a regra da mão direita para indicar o sentido da rotação e o polegar indicaria o sentido do momento. Logo, se esse binário age sobre essa viga, você teria um momento de binário entrando no quadro. Ok? Se for esse o binário que age sobre a viga, logo você teria um momento de binário saindo do quadro. Ok? Logo, quando você tem uma viga e sobre ela agem forças e momento, as forças representam simplesmente, forças e binários, as forças se representam simplesmente com uma seta agindo sobre a viga e os binários com um vetor curvo, esse vetor aqui. Tá? Se o binário está gerando um momento entrando no quadro, ele se representa assim, e se for saindo do quadro, se representaria no sentido contrário. Ok? Agora a pergunta é, esse binário age onde? Em que ponto da viga? Eu coloquei aqui. Bom, ele age em toda a viga, né? Lembrem que o binário é um vetor livre. Ou seja, o binário ele não age num ponto específico da viga da mesma forma que essa força aqui. Essa força age nesse ponto aqui. E essas agem nesses pontos aqui. Agora, o binário ele pode agir em qualquer ponto. Ele pode estar em qualquer ponto da viga. Então, você pode representar ele em qualquer ponto. Na hora de fazer a soma dos momentos, você representa ele em qualquer ponto, né? Alguma dúvida aí? Pergunta. Tá? Então, se você ver uma viga e ver um vetor curvo agindo sobre ela, é um momento binário, ou seja, um binário que está agindo sobre essa viga. Vamos supor que esse binário gera um momento de 1 kN por metro, né? Momento, força por distância. Diga. Eu não entendi como que o senhor achou o sentido, tipo, quais as forças que o senhor analisou aí? Não, aqui eu escolhi um sentido. Escolhi. Tá? Ou seja, esse binário seria um binário desse tipo aqui, né? Vamos supor que você tenha uma força agindo para cima e uma força agindo para baixo em qualquer ponto aqui da viga, né? Pode ser. Essa vai gerar um momento assim. Eu vou representar essas duas forças, que é um binário agindo sobre a viga, como um vetor curvo. O que estou representando, na verdade, é o momento que gera esse binário. Tá? Eu estou escolhendo ela assim. Pode ser assim ou pode ser assim. Eu escolhi ela dessa forma, né? Ok? Agora, a pergunta é, vamos determinar quanto valem essas forças. Reparem, se esse momento não age aí, essas forças valem 1 kN. Mas se agora você age com um momento de binário, assim nesse sentido, o que você esperaria que vai passar com essas forças? Elas vão continuar sendo iguais? Acho que não, professor. Acho que principalmente a força B, eu acho que ela vai aumentar. A força vai aumentar, né? Porque a ideia é a seguinte, gente, olha, é intuição, é simplesmente senso comum. Você tem a viga, tem uma força agindo aqui, logo você tem duas forças aqui iguais, né? Para cima, para compensar essa força. Mas se agora você aplica uma rotação assim, o que você esperaria? Que agora essa força tem que aumentar. Essa aqui vai ter que aumentar e essa aqui vai diminuir, né? Você está tendendo a girar essa viga dessa forma. Logo, já essas forças não vão ser mais iguais, né? Agora essa força aqui não vai ser mais 1 kN, ela tem que ser maior de 1 kN. E essa aqui, claro, tem que ser menor de 1 kN, né? Ok? Ou seja, agora, BY, eu não sei quanto vale, mas com certeza ela tem que ser maior de 1 kN. E essa AY, eu não sei quanto vale, mas com certeza tem que ser menor de 1 kN. Tá? Ora, olha
antes de resolver o problema, determinar quanto vale a y e b, vamos olhar para esse momento binário. O que significa um momento de binário de 1 kN por metro? Isso aqui, gente, isso aqui, um momento de 1 kN por metro, ele é causado por um binário, ou seja, por duas forças que geram esse momento, né? E são duas forças que estão assim, né? Mas elas podem ser infinitas forças. Por exemplo, você pode ter duas forças que tenham 1 kN cada uma. Se elas estão separadas a uma distância de 1 metro, então você tem que esse binário gera 1 kN por metro. Porque lembrem que o momento de um binário é igual à força vezes o braço do binário. Logo, se a força vale 1 kN, e o braço vale 1 metro, você tem 1 kN por metro. Tá? Mas você pode gerar esse momento com outro binário. Por exemplo, se você coloca uma força de 0,5 kN e 0,5 kN, ou seja, um binário de meio kN, para ele gerar um momento de 1 kN por metro, ele tem que estar separado a uma distância de 2 metros, né? Ok? Repare. Agora seria... Agora a força é meio kN e o braço vale 2. Também gera 1 kN por metro. Ou seja, esse binário aqui, esse momento de binário de 1 kN por metro, ele é gerado por uma quantidade muito infinita, em princípio, de forças. Qualquer força, você pode colocar aqui qualquer sistema de forças que gera 1 kN por metro. Então, não se preocupe por qual é o binário que gera esse momento. Simplesmente, isso aqui é o momento que vai entrar na conta na hora de você fazer a soma de momentos, né? Ok? Alguma dúvida aí? Vamos lá, vamos fazer. Vamos ver como a gente resolve esse problema. Bom, primeiro, a gente faz soma de forças, né? A gente trata as forças e os momentos por separado, tá? Primeiro a gente faz soma de forças. Como todas as forças estão na direção vertical, você tem que fazer apenas equilíbrio de forças na direção vertical, né? Ok? Tá? E aqui a gente vai ter que essas duas forças somadas tem que ser igual à única força que age sobre a viga, que é essa aqui. 2. Tá? Mas essa equação não é suficiente para resolver o problema, porque você tem duas incógnitas e uma equação só. Tá? Como a gente não tem mais equações de força, vamos para as equações dos momentos. Agora você faz soma de momentos. E você escolhe um ponto para fazer a soma de momentos, né? Lembrem que sempre a soma de momentos é em relação a um ponto. Ok? Escolha qualquer ponto. Pode ser um ponto A ou pode ser um ponto B. Ou pode ser qualquer ponto na viga. Pode ser esse ponto aqui. Minha recomendação é que sempre você escolha um ponto sobre uma das incógnitas, né? Como você não conhece nem a y nem by, você pode escolher o ponto A e aí você elimina o momento de AY, ou você escolhe o ponto B e você elimina o momento de BY. Tá? Vamos escolher o ponto B. Igual assim. Então a gente vai fazer o seguinte: o que significa isso aqui? Significa que você vai analisar os momentos que agem sobre essa viga em relação ao ponto B. Basicamente é analisar quais são as rotações que estão sendo geradas sobre essa viga em relação a um eixo que passa pelo ponto B. Então vamos lá. BY não causa rotações, porque em relação a um eixo que passa pelo ponto B, essa força não tem braço, logo não causa momento. Que momentos você vai ter em relação ao ponto B? Bom, você vai ter um momento da força AY, você vai ter um momento da força F e você tem um momento de binário. Aí entra na conta o momento de binário.
Ok? Então vamos lá. A Y, que momento a Y gera em relação ao ponto B? Bom, seria a força vezes o braço de AY em relação ao ponto E. É a distância entre a linha de ação de AY e o eixo que passa pelo ponto B. Essa distância, que é 1 metro. Né? A força vezes o braço. E agora você tem que colocar aqui o sinal. Qual é o sinal nesse momento? Quem me fala? A Y gera um momento entrando ou saindo do quadro em relação ao ponto B. O momento é entrando. Entrando, né? Porque ele tende a girar a estrutura assim, logo seria tende a girar assim, entrando, e vou escolher como entrando seria negativo, né? Se você escolher x para cá, y para lá, c estaria para fora, se o vetor está entrando, ele estava negativo. Vamos olhar para essa força aqui. Agora seria F, que vale 2. O braço dessa força em relação ao ponto B seria igual à distância entre a linha de ação da força e o ponto B, que é igual a meio. E o momento é positivo, né? Se você coloca um eixo aqui, essa força tende a girar no sentido anti-horário. Eu estaria saindo do quadro e é positivo. Ok? E agora vem o momento do binário. Aí você coloca o momento do binário. Isso é um momento, simplesmente, né? Esse é um momento negativo, repare, está entrando no quadro e vale 1 kN por metro. Então, é menos 1. E acabou a conta, igual a 0. Ok? Pronto, aí a gente já... Olha que interessante. Olha que interessante, gente. Com C aqui, quanto vale a Y? Quanto deu? Olha, aqui fica 1. Menos 1, 0. A Y vale 0 kN. O que significa isso? Quanto vale a Y? Quanto vale a Y? 2. 2. BY vale 2. Ou seja, esse momento do binário, o que ele faz é eliminar exatamente a força que faz o apoio nesse ponto aqui, né? É uma rotação que você está impondo essa viga aqui, de forma tal que ela vai se compensar com esse 2 aqui e vai gerar uma força de 2 kN para compensar BY. Ou seja, BY tem que ser igual a 2 kN. Ok? Ou seja, se esse momento... Você pode pensar da seguinte forma, olha só. Esse momento binário, ele está girando assim, ele é gerado por duas forças. Ele é assim, né? Ele é equivalente a duas forças. Uma que age assim e outra que age assim. Tá? Então, repare, você pode... Esse momento binário é apresentado como um binário, né? E se tem 1 kN, pode ser duas forças de 1 kN a uma distância de 1 metro. Logo, essa força estaria aqui. E essa força estaria aqui. Reparem, essa aqui... Deixa eu ver, como é que eu explico isso? Essa aqui... Exato, essa força de 1 kN, a metade dela vai compensar essa de 1 kN e a outra metade vai somar com essa e vai compensar a BY, que tem que valer 2 kN, né? Mas você não tem que fazer essa análise, né? Basta você fazer soma de momentos e colocar sempre o momento na equação de soma de momentos e você vai chegar a um resultado, né? Essa é a análise de converter esse vetor curvo, esse momento, em duas forças, em um binário. Você não precisa, mas é uma forma de você também resolver o problema, né? Converter esse momento aqui de binário em um binário, né? Em lugar de colocar esse vetor curvo, você coloca as duas forças. Que seria 1 kN e que seria 1 kN. Tá? E talvez... Não sei se dá para entender isso aí? Tá claro?
Perguntem, Tá gente. claro, professor. Tá claro? Tá? Dúvidas? Pergunta. Então, fique ligado, porque você vai ter uma questão da prova que vai ser exatamente uma combinação de binários e forças sobre vigas, né? Agora, vamos supor que você tenha uma situação mais complicada, né? Bom, dúvida, gente? Perguntem aí. Se agora, peraí. Se agora você tem sobre essa viga, em lugar de uma força externa, você tem duas forças, vamos supor. Tá? Então, imagina uma situação onde você tenha duas forças na vertical agindo sobre a viga. Vamos supor que essa força aqui esteja a 1/3, a distância aqui seja 1/3 e a distância aqui seja 1/3. Ok? Então são duas forças diferentes, né? Essa vale 2 kN, essa vale 1 kN, e elas estão, essa aqui está a 1/3 desse ponto, está a 1/3 desse ponto, logo a distância entre elas é 1/3, né? Ok? Agora como a gente resolve o problema? A mesma coisa, só que agora você tem que involucrar essas duas forças, né? A soma dessas duas, tem que ser igual à soma dessas duas. A soma dessas duas seria 3. E agora vamos complicar o problema. Vamos colocar um momento de binário agindo sobre essa viga. E eu vou colocar um momento de binário de novo assim. 1 kN por metro. Tá? Eu coloco ele sempre assim, gente. Por quê? Você pode colocar ele assim. Mas reparem que acontece se você coloca um momento de binário assim. Se você coloca um momento binário assim, você estaria tentando girar essa viga dessa forma, e como ela é livre aqui nesse ponto de subir, a viga pode se levantar, né? Ok? Tá? Mas pode acontecer que não se levante, né? Porque você tem uma força aqui de 1 kN agindo. Eu vou deixar para vocês pensar nesse problema aí. Eu vou colocar esse momento assim no sentido horário, logo o momento estaria entrando. E a gente agora tem que resolver o problema com esse momento e essas duas forças. Como ficaria a equação de soma de momentos? Vamos escolher de novo em relação ao ponto B. Esse ponto aqui. Ou vamos escolher em relação ao ponto A, para variar. Seria a soma de momentos em relação a um eixo que passa pelo ponto A. Em relação a esse ponto, a y não faz momento, você teria o momento dessa força, o momento dessa força, o momento de y e o momento de binário, né? Ok? Logo, o momento dessa força em relação ao ponto A é igual a 2 vezes o braço, que é esse aqui, 1/3. E é positivo ou negativo? É negativo. Essa força tende a girar no sentido horário, negativo. O momento dessa força é essa força vezes o braço em relação ao ponto A. Então seria 1 vezes 1/3, mais 1/3 é 2/3. E também é negativo, né? Essa força tende a girar. Ok? Essa força aqui gera um momento positivo vezes o braço, que vale 1. E agora o momento de Por binário. quê? Ô, professor, por que B faz uma força positiva? Quem? Por que o B faz uma força positiva? É esse aqui? Sim. Não, não faça uma força positiva, faça um momento positivo. Né? Ok? Esse aqui é o momento que faz a força da Y.
Porque ela tende a girar no sentido assim. Logo, Ah, sim, sim. pegou? Está Beleza. saindo. Essa aqui tende a girar assim. Logo, entrando. Negativo, negativo. Beleza. Sempre façam isso. Você fixa um ponto e olha essa força. Em que sentido ela tende a girar? A girar o corpo, né? Bom, aqui está faltando só um momento binário, né? É o momento de 1 kN entrando negativo. Menos 1 igual a 0. Pronto, daí você calcula a BY e com BY e essa equação você calcula a Y. Não vou fazer a conta, vou deixar para vocês fazerem. E passam problemas desse tipo, né? Colocam várias forças, o momento pode estar tanto nesse sentido ou no sentido contrário. Aqui, por exemplo, você pode ter que o momento pode ser assim, que aconteceria nessa situação, ok? Tá? E esse momento pode estar em qualquer ponto, né? Não tem que estar exatamente no meio. Ele pode estar aqui, inclusivamente, nesse ponto, ou em qualquer ponto da viga. Lembrem sempre que os vetores curvos ou momentos de binário são vetores livres. Eles agem em qualquer ponto da viga. Ok? Dúvida? Pergunta? Então, é importante que vocês aprendam isso aqui, porque a gente vai Agora a gente vai começar com treliças, depois dessa semana, na próxima segunda. Mas depois que a gente termine a parte de treliça, vamos passar a vigas, vamos analisar vigas. E é importante que você aprenda a determinar as reações dos apoios em uma viga para depois começar a analisar quais são as forças internas na viga. Então, essa parte aqui é muito importante a gente agora aprender, né? Ok? Ô, professor, a posição que acontece o momento de binário, ela influencia muito na viga? Será? Se ele está aqui ou aqui? Sim. Não. Não interessa. Esse vetor curvo, você pode colocar ele aqui. Como é que estava? Tanto faz, dá na mesma. Ele é um vetor livre. Ou seja, se você tem uma viga e você tem um vetor curvo agindo sobre essa viga, que é um momento binário, ele sempre é colocado num ponto para indicar que sobre essa viga está agindo um binário. Mas esse ponto não tem nada de especial. Ele pode estar aqui, ou pode estar aqui, não influencia nada, né? Quando você faz a soma de momentos, simplesmente coloca aqui o momento. Coloca ali na soma de momentos. Mas não interessa em que ponto esteja. Ok? Tá? Boa pergunta que você fez, né? Porque, por exemplo, se está aqui, esse momento está aqui, e você vai calcular o momento em relação ao ponto A, o momento desse binário não é ele vezes o braço, não. Já é um momento, já ele tem um braço ali dentro embutido. Tá? É um momento, isso. Newton por metro. Talvez seja essa a sua dúvida. Tá? Por Professor, eu ia exemplo, perguntar isso também, a respeito do braço dele. não, é um Então, momento. ele já está incluso, eu só aplico, por exemplo, na hora que eu estou fazendo o somatório dos momentos, em um determinado ponto, eu já pego e já somo ou subtraio essa força. Essa força não, esse momento. Esse momento, isso. Tá? Por exemplo, se ele está aqui, boa pergunta, né? Essa foi uma boa pergunta. Vamos supor que tem a sua viga e esse momento esteja aqui, 1 kN por metro. Está representado aí, mas não tem nada especial. Ele poderia estar representado aqui, em qualquer ponto. Quando você faz a soma do momento em relação ao ponto A, ele tem que entrar na conta. Tá? Não pense que porque ele está aqui, ele não tem braço, não faz momento. Não, ele é um momento já. Ok? O que não faz momento em relação a esse ponto é a força. Porque a força não tem braço, mas o momento já é um momento. Ok? Sim, então ele sempre vai ser contado, independentemente, porque no caso a gente está calculando no ponto A.
Mesmo ele Ele estando sempre, ali, eu vou contar com ele sempre. ele sempre vai ser contado. Ou seja, quando você analisa a soma de momento em relação a um ponto, você tem forças que fazem momento em relação a esse ponto e forças que não. Porque as que não têm braço em relação a esse ponto não fazem. As forças que não têm braço não fazem momento. Agora, os momentos de binário entram na conta, não interessa em que ponto esteja. Ah, não, beleza, obrigado, professor. Ok? Então não confundam isso aí, porque é uma confusão muito comum, né? Tá? Pode ser uma pegadinha, tá? Tenha cuidado. Momento pode estar em qualquer lugar. Momento binário. Com alguma dúvida, pessoal? Pergunta. Dúvida, pergunta. A aula de hoje é para isso, né? Na próxima quarta, eu vou revisar esse conteúdo e aqui fazer um problema de momento de binário. Exatamente o que a gente fez nas aulas passadas, né? Ok? E fiquem ligados porque são os conteúdos que vão ser avaliados na prova. Ok? Pergunta. Ô, professor, Diga. eu fiz a conta, eu achei para B 7/3, mais ou menos. E para B, B Décimo e para A, e 2/3. 2/3. Kilonewton. Sim, kilonewtons. Vamos ver se... Tá 2/3? certo, professor? Não sei, a soma tem que ser igual a 3. 7/3 fica 10/3. Não, fica Não, 9/3 igual a 3. fica 9/3, 3. Tá certo. Ou seja, aqui fica a y mais dy igual a 9/3 igual a 3. Tá certo. Então deve ser. Isso. Ok? Tá? Tem que conferir sempre. Bom, dúvida, pergunta? Ok? Então pronto. Eu vou desligar a gravação. Vocês fiquem à vontade. Se quiser perguntar alguma coisa, ainda vou ficar por aqui.